Falar em sinais de alertas ou fatores de risco é atentar-se para algumas situações no quais as vidas de todos nós estamos envolvidos. Em alguns momentos, sim. Até mesmo que a gente pode, pelo meu ver, as pessoas que ficam afastadas da sociedade, não têm tanto vínculo, eu creio que a gente consegue observar dessa maneira. No caso, eu observo dessa maneira. O isolamento, a pessoa fala, né, que não quer mais viver, que não tem vontade mais de viver, de querer se matar. Eu não sei se eu saberia reconhecer se eu visse, mas eu creio que sim. Saberia sim. Não sei porque a maioria das pessoas não se expressam bem. E quando vê, já acabam se suicidando sem dar aviso prévio. Mais ou menos, assim. Bom, não de certa forma. Às vezes a gente começa a perceber que a pessoa está muito distante, não conversa com ninguém, começa a se isolar. Então eu creio que isso também é algum sinal de que a pessoa está pensando em cometer alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu acredito particularmente que é muito complexa, né, esses avisos ou sinais de suicídio, porque é tão comum nós vermos na sociedade, quando ocorre algum desses atos, que as pessoas não davam sinais, né, eram pessoas até definidas por pessoas mais próximas como pessoas felizes e acabaram se suicidando. Então nem sempre, né, essas pessoas dão sinais, por isso que é tão difícil a gente identificar. Nem sempre a tristeza, o choro, ele vai ser um sinal, na verdade, de um possível suicídio. Mas também a gente não deve ignorar, acredito eu, porque também pode ser um pré-aviso de que isso possa acontecer. As pessoas vítimas de suicídio ou que vão cometer o suicídio ou que têm ideação suicida geralmente estão mais expostos a alguns fatores. E esses fatores de risco que nós falamos, eles vão apresentar alguns sinais que geralmente a sociedade não consegue reconhecer ou que nós mesmos não conseguimos reconhecer por eles se misturarem no cotidiano das nossas vidas. Então, questões como o estatuto social, as questões econômicas, desemprego, divórcio conflituoso, relações conflituosas dentro de casa, seja dos filhos em relação aos pais, sejam entre os pais em si, uso e abuso de drogas, álcool e demais outras drogas, são situações que podem expor pessoas com mais vulnerabilidade. Ações como abusos sexuais sofridos na infância ou abusos sofridos na educação na infância, ou abusos nas relações atuais, isso também pode expor as pessoas à ideação suicida e aumentar as chances de ocorrência do suicídio, de levar à consumação do fato. Então, esses fatores são alguns dos fatores. Em momentos de crise, de pandemia, de privação, em momentos de dificuldades extremadas, em situações de guerra ou situações de forte estresse, seja por causa do trabalho, seja por causa de uma doença, seja por causa de algum distúrbio mental, isso também pode aumentar a ocorrência da ideação suicida ou de tentativas de suicídio ou até mesmo de consumação do suicídio. Outros fatores também, por exemplo, são a questão da sexualidade ou das sexualidades diversas que não são aceitas socialmente, da religiosidade que não é compreendida e aceitada, dessa diferença da religiosidade que não é compreendida e aceitada, das expressões culturais de um determinado grupo a qual eu pertenço e não é aceito pela grande maioria. Tudo isso pode aumentar as chances de ideação suicida ou de tentativa de suicídio. O fato também de estar exposto a algum suicídio de algum familiar, de ter ocorrido na família, de ter algum histórico familiar, isso aumenta a probabilidade. Doenças mentais ou transtornos mentais, como é sabido, no caso da depressão, por exemplo, geralmente ou pode ocorrer geralmente junto da depressão a ideação suicida, né? Ou às vezes até tentativas de suicídio, porque a vida entra numa baixa, né? Não há um sentimento mais de esperança, a autoestima da pessoa está extremamente baixa, comprometida, a autoimagem já não é bem vista, a imagem corporal está distorcida, a imagem social, as relações já não estão satisfatórias, há uma baixa recompensa socioemocional e isso pode acabar influenciando aí na ideação ou na tentativa de suicídio. Esses são alguns dos fatores que nós observamos também.
Pessoas que tiveram ou que levaram uma vida extremada, de ideias extremadas de uma determinada linha e de repente tem que fazer uma mudança por causa do trabalho, por causa de uma situação nova, ou foi perdendo algum tipo de sistema de crenças, né? Quando a gente fala crença, não está falando da religiosidade em si, mas de algum sistema, de algum paradigma mental que a pessoa tinha e em virtude de diversas situações, doenças, situações como mudança de local, mudança de país, e isso pode acabar influenciando na ideação suicida também, porque a pessoa não consegue lidar, tem pouca competência, pouca agilidade ali para lidar com essas transformações que podem vir a sofrer e isso gerar sentimentos de baixa, de não perspectiva do futuro e acabar não sabendo manejar com os sentimentos que aparecem ali nesse momento que está envolvido, e isso pode vir a provocar ideações suicidas ou às vezes tentativas ou levar à consumação do fato. Outro fator que a gente pode observar são pessoas que têm dificuldade de controle dos seus próprios impulsos, né? São pessoas muito temperamentais e que às vezes agem, como a gente diz no social, de maneira irracional e compulsiva. Isso pode também ser um dos fatores observados, um dos fatores de risco, que são o que a gente chama de fatores da personalidade. Então há 3 grandes fatores aí: fatores ambientais, fatores que estão relacionados ao ambiente no qual nós estamos inseridos, isso pode provocar algum tipo de pressão maior sobre o determinado indivíduo, fatores individuais como características de personalidade, isso pode influenciar ou algum tipo de transtorno, algum tipo de doença, e os fatores da interação dessas duas situações ou desses 2 grandes grupos, que são os fatores sociais e os fatores individuais. O que nós não queremos dizer ou precisamos deixar claro que não é por causa de alguma coisa especificamente do ambiente ou por causa de uma determinada característica que a pessoa irá cometer o suicídio ou irá atentar contra a vida ou tentar algum tipo de situação dessa. São diversas situações e isso deve ser tratado através de um profissional habilitado para identificar e oferecer o tratamento adequado, obviamente. Mas é preciso estar atento a esses sinais. Então, a pessoa começar a se isolar demais, a não responder mensagens, demorar para responder mensagens, ficar na evasiva, né? Como a gente diz, você pergunta, a pessoa não quer mais responder, já não se interessa mais pela vida das pessoas à sua volta, já começa a descuidar daquilo que é necessário para nosso cuidado pessoal cotidiano, ou já não quer mais se interessar pelos seus próprios cuidados, vai se afastando e se isolando cada vez mais de familiares e amigos. Isso são sinais de alerta para nós. Apresentar uma mudança brusca no comportamento, a pessoa não era tão irritada e de repente passa a ser uma pessoa irritadiça, alguma coisa está acontecendo, mesmo que não seja, gente, uma ideação suicida ou algo provável para uma situação como essa. Esse tipo de mudanças deve ser observado porque pode também, além de uma tentativa de suicídio, pode ser precedente aí de algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade que a pessoa não está conseguindo lidar. Então, ficar atento a esses sinais. Começa a ficar mais chorosa, mais reclamona da vida, né? Claro que tem pessoas que reclamam de tudo, mas se é uma pessoa que de repente era feliz, era alegre, ou era uma pessoa comumente atípica, como podemos dizer, e lidava com todas as situações de uma certa maneira, como todos nós lidamos, e aí de repente começa a ficar mais irritada, mais triste, mais contida, mais na dela, vai se afastando, vai se isolando, já vai perdendo interesse nas situações cotidianas da vida. Isso é um sinal de alerta para nós ficarmos em observação e perceber que algo não está certo. Se é ideação suicida ou não, se pode ocorrer uma tentativa ou não, já é para uma investigação especializada. Mas se algo mudou, uma observação atenta, esse cuidado, esse olhar empático de observar o que está acontecendo na vida do outro, não por bisbilhotice, mas por interesse de cuidado. Então vamos ficar atento às mudanças no humor, no comportamento, nas atitudes das pessoas com as quais nós convivemos, com as quais nós estamos observando. Esse olhar empático, esse cuidado uns com os outros pode salvar vidas. E é assim que começa um tratamento. Você que convive, que está no seio familiar, que está na roda de amigos, no círculo social, percebeu que algo está ruim, chama a pessoa para conversar no particular, chama para um privado e pergunta se algo está acontecendo, mas saiba perguntar. Como nós dissemos há um tempo atrás em uma live aqui na Estúdio, não precisa ser invasivo. Você pode ser agradável,
ao perguntar isso, sem demonstrar bisbilhotice, mas interesse mesmo no cuidado, para que a pessoa se sinta acolhida e protegida por esse olhar de alguém que se importa com ela. E essa é a grande questão para começar um tratamento efetivo no suicídio. Começar a mostrar para outra pessoa que você se importa com ela, que ela pode contar com você. Então, mostre isso através não só de palavras, de mensagens, de textinhos, de postagens em redes sociais, mas mostre isso na sua atitude, se colocando ao lado dela e se colocando à disposição da pessoa.